Parte 1. Conteúdo patrocinado. Dentro do labirinto que estava coberto de respingos de sangue vermelho, sentei-me no chão enquanto me encostei na parede. Ainda não digeri o fluxo de eventos que levaram a esse resultado. De acordo com aquele monstro que insistiu que ele era o escravo de Deus, este lugar deveria ser a pior masmorra de outro mundo chamado Rocroa, Cocytus. Em vez de me matar, ele me mandou para este lugar para um show de mau gosto, embora seja ainda mais nojento fazer um show da vida de outra pessoa. Não é como se eu pudesse impedir. Vamos pensar em uma maneira de sair deste lugar primeiro. Eu disse a mim mesmo. De acordo com Nyarlathotep, este lugar era o lar dos monstros mais perigosos. Eu não poderia ficar neste lugar por muito tempo. Não sei se existe uma habilidade de fuga ou não, mas pelo menos eu queria ser poupado de uma morte horrível. No final, Nyarlathotep não me deu nenhum poder especial. Mas parece que é obrigatório que todos aqueles que foram transportados para outro mundo recebam a habilidade Rocroa, Língua de Compreensão e Status Check. Essas duas habilidades podem ser úteis. Compreensão da linguagem Rocroa era talvez a linguagem comum deste mundo. Nyarlathotep disse que ele, temporário, havia enviado muitas pessoas da Terra a este mundo para um show. Portanto, dar a essas pessoas a compreensão da linguagem era uma obrigação, de modo a permitir que eles se comunicassem com os nativos do mundo. Além disso, ele, temporário, até me disse que o cenário era semelhante aos dos romances sobre uma viagem para outro mundo. Eu realmente não consegui nada de especial, além da compreensão da linguagem. Quanto à verificação de status, vamos ver. Pode ser a capacidade de ver o status de outra pessoa e o meu. Também li sobre isso nesses romances transmigrados. Verificação de status. Vamos tentar usá-lo em mim primeiro. Tentei confirmar meu próprio status enquanto orava em minha mente. Parecia que eu podia ver algo em minha mente. O ato de confirmar meu próprio status parecia tão natural quanto mover meus próprios membros. Senti algo como uma tela de terminal aparecer em minha mente. Kanata Kanzaki. Raça, humana. Conteúdo patrocinado. LV1. HP 3, 3. MP2, 2. Força 1. Defesa 1. Magia 1. Agilidade 1. Habilidade especial. Compreensão do idioma Rocroa, LV. Habilidade comum. Verificação de status, LV. E ele realmente apareceu. Embora eu esteja carente de informações, já que não há outro alvo para comparar. Bem, para mim, isso parecia o estágio inicial. Embora eu tenha duvidado de Nyarlathotep quando ele, temporário, me contou sobre o nível, ele existia. Era coisa sobre as regras deste mundo. Talvez eu consiga aumentar meu nível se derrotar alguns monstros lá fora. Ajustei minha respiração depois de acalmar minha mente. Eu não seria capaz de sobreviver a menos que me adaptasse a esse ambiente. Deve haver algo que eu possa usar para sobreviver. Parte 2. Nyarlathotep havia dito que este lugar era o covil dos monstros mais terríveis. Resumindo, é como uma masmorra extra no jogo do seu mundo. Numerosos itens de alto nível no mundo, e os piores tipos de demônios estarão esperando por você lá. Sim, este lugar também era a casa dos itens de trapaça. Posso evitar o perigo contanto que encontre um desses itens de trapaça, antes de encontrar qualquer demônio. Depois disso, eu poderia lentamente levar meu tempo para deixar este lugar e coletar informações sobre o mundo exterior. Hora de ir. Com a orelha na parede, avancei arrastando os pés para não fazer barulho. Conteúdo patrocinado. Seria basicamente um checkmate para mim assim que encontrasse meu primeiro demônio. Eu tive experiência em jogar um jogo do gênero roguelike de exploração de masmorras. TL, subgênero do rastreamento de masmorras? Sentido. Um jogo em que basicamente se avança por um labirinto gerado aleatoriamente, derrotando inimigos com seu equipamento. E com o meu caso foi semelhante a quando fui jogado na parte mais profunda da masmorra em LV1. Sem nem mesmo uma habilidade de fuga, era óbvio que eu seria morto instantaneamente no momento em que encontrasse um demônio. De alguma forma, minha cabeça parecia estar funcionando melhor. Percebi que estava um pouco emocionado com a situação atual. Bem, o otimismo era uma das minhas virtudes. Depois de caminhar um pouco, notei que havia chegado a um beco sem saída. Havia um cadáver preto em decomposição encostado na parede. O ar estava cheio de fedor pútrido. Foi assustador, mas não ao ponto do grotesco. O cadáver de alguém que teve uma morte trágica de lado.
No entanto, se for apenas um cadáver, já os vi em funerais. Além disso, acho que tirei a sorte grande. A mão deste cadáver estava segurando firmemente o punho de uma espada dourada. Este foi definitivamente um item raro. Agora que eu tinha encontrado isso, posso ser capaz de lidar de alguma forma com um demônio, se por acaso encontrar um. Bem, então, vou pegar seu item emprestado por um tempo. Eu agarrei e tentei puxar a espada. Eu pulei para trás sem querer quando os ossos desmoronaram. Se de alguma forma sinto a necessidade de oferecer uma oração por aquele cadáver. Eu tentei usar status check na espada dourada, mas meu instinto estava me dizendo que era impossível. Conteúdo patrocinado. Parece que o detentor da habilidade conhecia a extensão de suas próprias capacidades com a referida habilidade. O meu só poderia ser usado para criaturas vivas. Embora eu possa usar essa habilidade em outro item ou com outra habilidade. Quando tentei usá-la, a espada dourada desapareceu de repente. Foi seguido por uma dor aguda vindo do meu braço. A coisa que se foi não era apenas a espada dourada. Meu braço direito até o cotovelo também foi perdido. Gogogo, obrigado por o mimo. Uma boca enorme apareceu de repente do beco sem saída da parede na minha frente. A boca estava se movendo e então cuspiu a espada dourada e os ossos do meu braço direito que ficaram pretos. Meu braço. Parte 3. Nome: Gluttony Mimic. LV1381. HP 9027-9027. MP 5919-5919. Eu usei status check nele imediatamente. Os dígitos superaram completamente minhas expectativas. Segurando meu braço mordido com força, corri enquanto gritava o mais alto possível. Obrigado pelo presente. A voz inorgânica do Gluttony Mimic ressoou na passagem. Conteúdo patrocinado. Caí assim que virei a primeira curva. Senti que não podia mais correr, meu corpo simplesmente se recusava a se mexer. Meu coração batia como um louco. Parecia que ia pular da minha boca. Eu sou muito ingênuo. Em vez disso, eu estava tentando fugir da realidade pensando que era muito ingênuo. Embora este mundo tivesse alguma semelhança com um mundo de jogo, não era um jogo. Embora eu tentasse ser positivo enganando meus próprios sentimentos e preocupações, seria o fim se eu morresse neste lugar. Desde o começo não consegui sobreviver neste lugar. Esse foi o tipo de show apresentado a esses caras. Embora possa ser verdade que há um pouco de armamento incrível aqui e ali, isso não foi suficiente para matar aqueles monstros. Não estou em checkmate neste lugar desde o começo? Que tipo de jogo de merda é esse? Tanto faz. Eu pelo menos quero morrer deitado de bruços no chão. Meu mal, Kuromaru. Quando caí prostrado no chão, ouvi um som alto de algo se aproximando de mim. Eu levantei minha cabeça. Havia a figura de um homem sem cabeça de mais de 2 metros de altura. Sua pele pálida e físico faziam com que parecesse um lutador. Em seu abdômen havia uma boca enorme como se para substituir sua cabeça. Raça: Predador. LV1821. HP 9418-9418. MP 5081-6054. Eu sabia antes mesmo de vir a este lugar, mas aqui era basicamente o covil dos monstros supremos. Este é o fim para mim, com certeza. Resolvi morrer neste lugar. Conteúdo patrocinado. Parte 1. Conteúdo patrocinado. Aquele monstro sem cabeça em forma humana. Predator estava vindo em minha direção. Quando ele estava bem na minha frente, aquele cara ficou parado. Me mate não. Olhei diretamente para o predador quando disse isso. O predador me chutou e depois pisou nas minhas costas com o pé. O que? Esse cara me pegou pelos pés. Então eu realizei. Esse cara estava prestes a rasgar meu pé. Ficou claro que esse cara gostava de brincar com sua presa. Fechei os olhos enquanto fazia um desejo desesperado em meu coração. Por favor, pare esse cara ou me dê uma morte rápida. Infelizmente, meu desejo era apenas um desejo vazio quando aquele cara torceu meu joelho em um ângulo impossível. Soltei um grito alto. Eu não conseguia nem lutar, já que esse cara estava com o pé pressionado nas minhas costas. Ajuda! Alguém, por favor, me ajude. Quando tentei mover minha perna, o predador de repente pressionou seu peso sobre mim. Parecia que estava prestes a quebrar minhas costas. Algo vermelho começou a jorrar da minha boca. Sob tanta dor e medo, soltei um grito mudo. Conteúdo patrocinado. Naquele momento, uma luz negra envolveu a área ao meu redor.
Embora eu esperasse que fosse o predador, senti o predador levantar a pata que pesava nas minhas costas, então começou a olhar apressadamente ao redor. Já faz um tempo desde que acordei do meu sono e ainda. Este Cocytus ainda está cheio desses demônios feios, em ponto. Uma garota branca flutuava atrás do predador. Ela vestia um estranho manto branco, algo que parecia personagens, estava impresso nele na cor dourada. Sua pele branca estava tão pálida como se ela não tivesse sangue correndo em suas veias. As pontas de seu cabelo branco eram da cor do sangue. Sua pupila heterocromática de azul à direita e carmesim à esquerda estava tão fria quanto um lago congelado. Suas características proeminentes eram sua boca pequena, nariz pontiagudo e olhos grandes. E mais do que qualquer outra coisa, sua linda pele de porcelana branca. Ela era uma beleza transcendente. Ao invés de um ser humano, ela era semelhante a uma escultura perfeita. Magia do espaço-tempo, 24º Rank New. Assim que ela disse isso, o corpo do Predator foi engolido por uma luz negra. Então, desapareceu. Talvez porque o Predator agitou seus braços freneticamente, eu senti seus braços deslizarem sobre meu corpo. A luz negra desapareceu e com ela o Predator. A garota se moveu em minha direção. Seus olhos heterocromáticos olhando para mim, um olhar indiferente em seu rosto. Conteúdo patrocinado. Bem, eu pedi para alguém me salvar, mas quando tentei expressar minha gratidão, eu não conseguia nem falar direito. Magia do espaço-tempo, 23º Rank retrógrado. Assim ela cantou o próximo feitiço. Um círculo mágico branco se expandiu quando a luz envolveu meu corpo. Minha carne e sangue que se espalharam ao meu redor começaram a voltar para mim, estabelecendo-se em sua posição original, ou devo dizer que meu corpo foi reconstruído? Parte 2. Eu tentei falar. A ferida em meus pés e estômago havia desaparecido. Minha mão direita, que deveria ter sido arrancada, estava de volta. É aquele. Possível mesmo? A garota estava olhando para mim. Um arrepio percorreu minha espinha assim que nossos olhos se encontraram. Ela poderia me matar sempre que quisesse. Além disso, havia esse tipo de aura que irradiava dela que me fez querer ir embora o mais rápido possível. Eu não conseguia parar de tremer meu corpo. Mas então não havia dúvida de que ela era minha benfeitora. Muito obrigado. Embora eu não saiba o que aconteceu agora, foi você quem salvou minha vida, certo? Conteúdo patrocinado. Eu me inclinei para ela. Ela continuou olhando para mim com um rosto inexpressivo. Você deve ser um idiota por vir para Cocytus. Este não é um lugar para um humano como você. Ela me repreendeu. Vê você, também é humano? Eu não sou um humano que você vê. Apenas um tolo não notará tal fato, apesar de estar diante de mim. Eu sou um lixo, uma existência que descartou sua vida humana em troca da vida eterna. Por favor, não me coloque no mesmo nível daqueles humanos humildes. Meu mal. Eu me inclinei para ela. Sim, aquela aura ao redor dela não era uma aura humana. Ela era um monstro ainda mais perigoso do que o Gluttony Mimic e o Predator combinados. Isso pode soar estranho. Ela manteve sua aura sinistra para que eu não duvidasse de seus comentários. Esperei um pouco que aquela garota fizesse alguma coisa. Ela não disse nada, mesmo depois de algum tempo ter passado. A atmosfera neste lugar estava ficando um tanto estranha. Acho que devo dizer algo primeiro. Mas então ela pode me matar no momento em que eu a desagradar. Embora eu quisesse sondar alguns de seus pensamentos íntimos de sua expressão, ela estava completamente sem expressão. O que devo fazer agora que estou em uma situação ainda mais perigosa do que antes? De alguma forma, até minha respiração ficou irregular simplesmente devido à sua aura de intimidação. Conteúdo patrocinado. Posso ser muito insolente por perguntar isso, mas você pode me ajudar? Nesse ritmo, provavelmente não viverá por muito tempo. Eu usei esse momento para inclinar minha cabeça profundamente. Quero dizer, ela até me salvou há um tempo atrás. Eu poderia ser capaz de convencê-la se pedisse de todo o coração. Em vez disso, não tive outra escolha a não ser fazer isso. Já que você parece não entender algo, deixe-me dizer uma coisa. A garota balançou o braço. Seu movimento traçou uma longa linha na parede desmoronada atrás de mim. O que ela acabou de fazer? A razão pela qual eu vivo neste lugar é porque eu odeio os humanos que me traíram. Minha única esperança foi esmagada pelo comentário daquela garota. É por isso que eu
Vive em um lugar onde os humanos não podem nem esperar chegar, no 90º andar de Cocytus. Lá se vai minha esperança de sair desta masmorra. E ela acabou de dizer 90º andar? Será que o cara que fez essa masmorra era um idiota? Embora eu possa fazer algo se for apenas 1 ou 2 andares, 90 andares era simplesmente impossível. Bem, pode ser possível se houver algum tipo de elevador neste lugar, mas como se tais ferramentas convenientes existissem em tais profundidades. Conteúdo patrocinado. Capítulo 4. Interferência do ser imortal. Conteúdo patrocinado. Assim, eu que odeio os humanos. Não tenho motivos para salvá-lo. O que fiz agora foi dar uma olhada na situação, pois ouvi a voz de alguém que nunca ouvi antes. Não me importa se você vai sofrer ou morrer em agonia. Eu só vim dar uma olhada enquanto dou um passeio. Outros assuntos são triviais. Disse a garota com voz indiferente. Por favor. Eu prometo, farei qualquer coisa que puder por você. Ajoelhei-me com a testa pressionada contra o chão. Magia do espaço-tempo, 8º rank bolso dimensional. Ela esticou o braço. O braço da garota entrou no centro do círculo mágico e recuperou algo de dentro. Ela colocou 3 frascos de líquido vermelho brilhante no chão. Este foi meu favorito, mas... bem. Depois que ela hesitou por um tempo, a garota pegou uma maçã colorida do arco-íris. Esta é minha poção vermelha feita à mão e frutas inesgotáveis para sua refeição. Se você é um humano que veio até aqui, isso deve ser ração suficiente para você voltar à superfície. Não, quero dizer lutar por sua querida vida. Eu não me importo mesmo se você escolher lutar tolamente e morrer da maneira mais horrível. Você me deu isso? Poção vermelha. Isso era algum tipo de droga restauradora? Conteúdo patrocinado. Não entenda mal, eu só dou isso para prolongar seu sofrimento. É assim mesmo? Eu realmente não tinha ideia do que ela queria dizer, já que ela era inexpressiva. Muito obrigado. Farei o meu melhor com isso. Peguei a maçã e o remédio enquanto me curvava a ela. O que vem a seguir é como carregá-los, eu acho. Você não me diga que você não tem uma bolsa mágica? O que é isso? A garota pressionou os dedos na têmpora, usou aquela coisa de Dimension Pocket novamente e pegou uma pequena bolsa de cor azul. Coloque esses itens nesta bolsa. Isso. O interior desta bolsa é maior do que parece, mais do que suficiente para guardar esses itens. Isso é ilógico. Foi meu primeiro pensamento, mas talvez não fosse impossível ver como ela tinha a habilidade de pescar itens guardados em outra dimensão. Vamos nos acostumar com esse tipo de situação. Conteúdo patrocinado. Minha mais profunda gratidão. Lish-san. Meu nome é Lunaire. Lish não é meu nome, é o nome do tipo de morto-vivo em que me transformei com magia. Muito obrigado, Lunaire-san. Não vou esquecer essa dívida de gratidão, com certeza vou pagar essa dívida de gratidão. Não se preocupe, estou ajudando você apenas a prolongar seu sofrimento. Por seu rosto inexpressivo, eu realmente não tinha ideia se ela estava falando sério ou não. Era muito improvável que ela fosse tão longe para me salvar só para me ver sofrer mais, mas... Bem, por favor, tenha cuidado, quero dizer, morra de uma morte dolorosa. Parece que havia algumas regras aqui que ela não podia quebrar. Muito obrigado. Lunaire saiu pela passagem de onde veio depois que ela saiu com um adeus que não combinava com sua ação. Tentei colocar a estranha maçã colorida do arco-íris e as poções vermelhas que recebi dela na bolsa azul, ou devo chamá-la de bolsa mágica. Descobriu-se que apesar de seu pequeno tamanho, aquela bolsa realmente poderia armazenar todos esses itens. Como esperado de um item que atendeu pelo nome de bolsa mágica. Depois de ficar impressionado com a capacidade da bolsa, amarrei o cordão preso à bolsa em meu cinto. Mas, quase não mudou nada, apesar de ter um pouco de segurança, nesse ritmo, eu ainda estava fadado a morrer. Conteúdo patrocinado. Inesperadamente, talvez porque senti a bondade que não combinava com a aura estranha ao redor dela, minha intuição me disse para me agarrar a ela com lágrimas. Embora parecesse vergonhoso, não tive outra escolha, pois minha vida estava pendurada em um equilíbrio delicado. Mas então, minha última esperança me deixou. Eu não pude fazer nada desde que Lunaire deixou este lugar. Esqueci de te contar uma coisa. Vá. Eu me endireitei e me virei com pressa quando de repente ouvi aquela voz. Lá estava Lunaire. Ela segurava uma espada na mão. Como você está desarmado, acho que sua arma foi roubada por aqueles demônios. Acho melhor você levar esse cara com você.
Bem, aceite isso como meu presente de despedida para enviar você para a próxima vida. Lunari jogou a espada em sua mão no chão. Sua lâmina perfurou o chão. Era uma espada longa antiquada. Parece que esta espada foi feita com pedra. Havia algo escrito nela. Não parecia ter nenhum poder de corte, mas deve possuir algum tipo de poder oculto, visto que poderia facilmente perfurar o chão. Muito obrigado. Bem, então lute até o amargo fim. Conteúdo patrocinado. Lunari pairou no ar novamente e depois saiu. Mas ela de alguma forma me deixou com algum tipo de espada. Devo chamá-la de volta e me prostrar na frente dela? Não, eu não deveria. Quer dizer, ela curou minhas feridas, me deu itens convenientes e uma bolsa mágica. Além disso, ela chegou a me dar uma arma. Receio que pedir mais apenas incorreria em sua ira. Em vez disso, eu poderia até desagradá-la. Depois que sua figura em retirada deixou meu campo de visão, tentei puxar a espada que cravava no chão. Não foi possível retirá-lo. Por 30 minutos depois disso, não importa o que eu fizesse com aquela espada, se eu a chutasse o mais forte que pudesse, a puxasse ou até mesmo tentasse persuadi-la com palavras enquanto escovava seu punho, essa merda de espada não se mexeu em todos. Em vez disso, o que a fez pensar que eu poderia puxar esta espada? A lâmina havia afundado profundamente no chão. Esta é uma daquelas espadas que só podem ser retiradas pelo herói escolhido de um chapéu pontudo de cor verde. TL, Harry Potter? O que agora vamos resolver as coisas dessa maneira? Isso deve ser o suficiente para um humano que poderia chegar a este lugar. Não, quero dizer, lute por sua querida vida e sofra enquanto você morre a morte de um cachorro. De repente, uma percepção do significado do que Lunari havia dito antes me ocorreu. Será que ela pensa que cheguei tão longe? Com meu próprio poder? Depois que tentei puxar aquela espada pela última vez e descobri que ela ainda não se movia, fiquei convencido. Acho que tenho que desistir. Conteúdo patrocinado. Capítulo 5. Imperatriz do Sapo EK. Conteúdo patrocinado. Eu verifiquei minhas próprias propriedades. Uma maçã enigmática. 3 poções vermelhas que pareciam capazes de curar minhas feridas, e então uma bolsa mágica para guardá-las todas. Embora eu sentisse muito por deixar para trás aquela espada aparentemente incrível, não importava, já que eu não poderia usá-la de qualquer maneira. E a habilidade que me foi concedida, Crua Language, parece ter funcionado corretamente durante minha conversa com Lunari. E então, embora eu tenha descoberto por mim mesmo, que Status Check pode confirmar todos os meus status a partir de minhas habilidades possuídas até cada parâmetro, parece que não consegui ver nada além de level, HP, no caso de eu ter usado esta habilidade em outros. Embora eu não tenha levado esse fator em consideração quando quase morri antes, parece que há um limite para o quanto posso examinar o status de outra pessoa. Eu acho que aconteceu quando eu usei em um ser mais poderoso do que eu. Bem, acho que ainda tenho uma chance com este item dado a mim. Vou procurar itens enquanto supero meus oponentes. Vou procurar o item que me permitirá matar inimigos, independentemente das diferenças de nível. Eu disse isso enquanto me preparava, porque este lugar era o túmulo de itens OP, ou algum tipo de habilidade que permite ao seu dono contornar os inimigos independentemente da diferença de nível. Meu nível aumentaria tremendamente enquanto eu pudesse derrotar um oponente e então eu poderia fazer algo sobre o resto. Não sei se tal plano era realista ou não, mas pelo menos, Nyarlathotep nunca deveria ter esperado que Lunari me desse alguns itens de recuperação. A maior vantagem dos sobreviventes era sua experiência. Vamos fazer isso, mas não tenho escolha a não ser fazer isso. 5 minutos depois, eu fui pego por um demônio parecido com um sapo. Este demônio parecido com um sapo tinha 5 metros de altura, sua pele era de um azul transparente. Conteúdo patrocinado. Seus globos oculares cobriam todo o corpo, 6 pernas e tentáculos como coisas ao redor de seu corpo. Uma mulher seminua com pele de cor azul cuja parte inferior do corpo era a de um sapo gigante. Raça EK. LV 1821. HP 10623, 10623. MP 1003, 1003. Eu fui levantado até o teto pelo demônio parecido com um sapo, os tentáculos de EK. Embora eu tenha me perguntado antes se esses números eram apenas até 9.999, fiquei estranhamente aliviado quando vi que ultrapassou 5 dígitos.
Uma presa assustada é a comida mais deliciosa que você conhece. Então você não terá uma morte fácil e rápida. Eu vou te comer começando pelo seu braço derretido. Seja grato por se tornar um conosco. Disse a mulher de meio corpo enquanto ria de mim. O sapo coberto de globos oculares abaixo dela estava babando enquanto soltava sua enorme língua azul pálida coberta de verrugas. Este é o fim. Eu realmente vou morrer desta vez. Meus membros derreteram lenta mas seguramente. Ai! Ou melhor, parecia uma queimadura. Mas eu não tinha mais energia para gritar. Frágil, muito frágil. Mesmo que meu muco seja um ácido poderoso, você nunca esperaria que ele tivesse algo igual à magia de cura de alto grau, não é? É por isso que seu HP não diminuirá abaixo de 1. Portanto, fique tranquilo, já que você manterá seu ego até eu derreter seu cérebro. Como assim? Sentindo-se apavorado? Naquela hora, em meus olhos que se fundiam com meu corpo, vi a figura de Lunare voando, a espada que eu havia abandonado em sua mão. Conteúdo patrocinado. Que visitante grosseiro! Vamos ver Barrier Magic, 16º rank Charybdis. Surgiu um círculo mágico com Eka no centro, seguido de água que surgiu do nada, formando um hemisfério. Fluxo de água. Neste espaço isolado. Bem, foi preciso mais mana do que o normal, mas ninguém jamais conseguiu se libertar daquela prisão. Já que é uma comida bastante rara, eu vou te matar depois de saborear o sabor dele. A água parada então explodiu para cima. Charybdis entrou em colapso. Lunare flutuou sobre o corpo d'água desmoronado enquanto segurava a espada na mão, me atrapalhando até o fim, hein? Sua garota lixa irritante. Eka virou-se para Lunare. Na frente do enfurecido Eka, Lunare deixou cair calmamente a longa espada. No que diabos você está pensando? Você me enfureceu, e agora? Pedindo reconciliação. Acabou, você sabe. Junto com as palavras de Lunare, uma linha vertical percorreu o corpo de Eka. Muco jorrou dessa linha. Impossível. Não me diga que você cortou meu corpo junto com Charybdis. Impossível para mim, a rainha do sapo que viveu por milhares de anos. Morrer neste lugar. O corpo de Eka tremeu violentamente e depois desmoronou. Meu corpo que ficou mole por causa de seu suco digestivo caiu no chão. Conteúdo patrocinado. Eu pensei que estava acabado por enquanto, mas Lunare pegou meu corpo e então desceu para matar à força de queda. Lunare, que acabou coberta de fluidos digestivos por salvar minha vida, enrijeceu-se enquanto se mantinha em silêncio enquanto carregava meu corpo. O rosto inexpressivo de Lunare era, franzindo ligeiramente a testa. Mais tarde, eu, cujo corpo foi reparado novamente pela magia de Lunare retrograde, de alguma forma sobrevivi a outra provação perigosa. Essa foi realmente por pouco. Muito obrigado. Fiz uma genuflexão na frente de Lunare. Não é obrigado. Diga-me como você acabou nessa situação. Quando eu estava seguindo você para ter certeza de que você está seguro, quero dizer para desfrutar do seu sofrimento. Nunca esperei que você fosse tão tolo a ponto de abandonar aquela espada e quase acabar com a refeição daquele sapo. Se você se encontrasse com o tipo de demônio que não tem inclinação para brincar com suas presas, você já teria se perdido desta vez, sabia? Você é um idiota? Lunare acabou me dando um sermão com uma enxurrada de perguntas. Ela estava inexpressiva, mas de alguma forma, eu podia sentir sua raiva pela minha tolice. Não foi possível puxá-lo. Não conseguiu puxá-la? Esta espada é leve. Lunare tentou me fazer entender com sua força estupidamente poderosa. Quero dizer, dividir aquela pessoa parecida com um sapo ao meio com um golpe de sua espada era uma façanha impossível para uma pessoa normal como eu. Bem, por que você não me ligou quando descobriu que não conseguia puxar a espada do chão? Você acha que pode vencer o Eka sem nenhuma arma? Além disso, para você acabar em uma forma tão feia. O assunto não é sobre, eu não consegui puxar a espada. Honestamente, eu queria pedir um pouco mais de sua ajuda, mas... eu não consegui desagradá-lo com meu estranho pedido, já que temia você pode me comer. Conteúdo patrocinado. Não se preocupe, nós Lich não comemos humanos. Você me deixa com raiva, você sabe. Não, eu realmente sinto muito por dizer isso. Eu realmente não tenho a menor ideia. Quando pensei que poderia ter dito algo rude para ela. Os olhos de Lunare piscaram quando ela tocou os lábios. Não, há alguma verdade nisso, mas... como esperado, ela queria me comer. Quando eu estava prestes a me resignar ao meu destino,
Os ombros de Lunaire tremeram ao me ver, seus olhos se arregalaram um pouco mais do que o normal. Eu sou diferente, você vê. Embora haja uma ligeira mudança em sua expressão, ela pode ter vindo me encontrar. Se você conseguir chegar a este andar, poderá rastejar até a superfície novamente com uma pequena ajuda de itens e uma arma. Pare de enganar e tente retornar ao solo novamente. Lunaire deu a espada longa para mim. Quando ela soltou seu aperto no momento em que peguei aquela espada, meus braços não conseguiram suportar seu peso e eu caí junto com ela no chão. A longa espada caiu bem no chão. Meu cotovelo foi esmagado, aliás, quebrei o maxilar devido a essa queda. Lunaire olhou para mim, que estava rastejando no chão com aquele rosto inexpressivo dela. Minha consciência recuou. Retrógrado. No meio do meu campo de visão escurecido, ouvi a voz desinteressada de Lunaire enquanto ela invocava sua magia para restaurar meu corpo pela terceira vez hoje. Conteúdo patrocinado.